Imagine um mundo onde sua bondade se torna sua maior fraqueza. Sua familiar? Existe uma bondade que reflete o coração de Deus, uma que é paciente, gentil e cheia de graça. Mas também existe uma bondade mal direcionada, uma bondade que esgota a alma, enfraquece a determinação e permite que outros tirem vantagem do coração que só quer amar. Muitos de vocês confundiram dar sem fim com santidade, quando na verdade Deus nos chama não apenas à bondade, mas também à sabedoria. Antes de mergulharmos nisso, deixe um nos comentários se você estiver pronto para isso. E se inscreva. Não está afim? Dê um like mesmo assim. Fique até o final para um plot twist que você não vai prever. A bondade é uma virtude, um presente de Deus que reflete seu amor por meio de nossas palavras e ações. No entanto, quando a bondade é oferecida sem sabedoria, pode ser mal utilizada por aqueles que a veem como uma oportunidade, não como uma bênção. Há pessoas neste mundo que pegarão seu bom coração e o explorarão, não porque precisam de ajuda, mas porque veem a generosidade como uma fraqueza a ser manipulada. Se você se pega constantemente dando, mas raramente recebendo respeito ou apreciação em troca, é hora de reavaliar onde e para quem você está direcionando sua bondade. E é aqui que entra a prática da bondade, especialmente a bondade para consigo mesmo. Algumas pessoas confundem bondade com acesso ilimitado. Quanto mais você diz sim, mais elas esperam. Quanto mais você atende às necessidades delas, mais elas exigem. Em pouco tempo, você não está mais oferecendo bondade, mas servidão, preso em um ciclo onde se sente obrigado a atender a todas as necessidades delas, enquanto elas não oferecem nada em troca. Elas não apreciam sua bondade. Elas a esperam como se fosse um direito, não uma escolha sua. E se você ousar dizer não, elas fazem você se sentir culpado, como se você as tivesse prejudicado ao estabelecer limites. Limites não são falta de bondade, são necessários. O próprio Jesus estabeleceu limites, afastando-se das multidões para orar, recusando-se a realizar milagres sob demanda e até repreendendo aqueles que tentaram manipulá-lo. Ele dava livremente, mas não permitia que outros se aproveitassem de sua compaixão. Você também precisa aprender que dizer não o torna unkind, torna-o sábio. Nem todos que vêm até você com uma necessidade têm intenções puras. Alguns são atraídos não pelo seu coração, mas pelo que podem tirar dele. Um dos maiores sinais de que sua bondade está sendo explorada é quando você se sente emocionalmente e espiritualmente esgotado. Você dá e dá, mas em vez de se sentir realizado, sente-se vazio. Em vez de alegria, você experimenta exaustão. Em vez de paz, carrega frustração. Esse não é o fruto da verdadeira bondade, que deveria nutrir tanto quem dá quanto quem recebe. Quando sua bondade não é valorizada, ela se torna um fardo, não uma bênção. Se você constantemente se sente esgotado, é hora de dar um passo atrás e reavaliar quem está se beneficiando da sua generosidade e se eles realmente a merecem. E eles a merecerão porque estão se beneficiando da riqueza que você está dando e da pior situação que você está proporcionando. Deus nos chama a ser bondosos, mas também nos chama a sermos perspicazes. Não fomos feitos para sermos capachos, permitindo que outros nos pisem em nome da bondade. Amar não significa permitir que você seja usado. Não significa sacrificar seu bem-estar por aqueles que não o respeitam. A bondade deve ser dada livremente, mas nunca de forma tola. Se alguém só vem até você quando precisa de algo, se desaparece quando você precisa de apoio, se o faz sentir culpa por estabelecer limites, então essa pessoa não está valorizando sua bondade, está usando-a. Você precisa reconhecer a diferença entre servir aos outros
e ser explorado por eles. A verdadeira bondade flui de um lugar de força, não de desespero. É dada com amor, não por medo ou obrigação, e é sempre guiada pela sabedoria. Não deixe o mundo convencê-lo de que estar infinitamente disponível é uma marca de bondade. Não é. Fortaleça seu coração, proteja sua bondade e lembre-se de que as pessoas certas nunca a tomarão como garantida. A bondade é um reflexo lindo do amor de Deus, trabalhando através de nós, um ato altruísta que pode trazer calor a um mundo frio. Mas quando a bondade é constantemente dada sem reciprocidade, quando é recebida com senso de direito em vez de gratidão, pode se tornar um fardo pesado. A alegria que antes acompanhava seu ato de dar se transforma em exaustão. Você começa a se sentir vazio, desvalorizado e até ressentido. Não é isso que a verdadeira bondade deveria fazer. A bondade deveria elevar, não esgotar. Ela deveria fluir da abundância, não da exaustão. Chega um ponto em que seu ato de dar se torna uma transação unilateral. Você se despeja pelos outros, sempre dizendo sim, sempre fazendo sacrifícios, mas quando você precisa de apoio, há silêncio. Quando você está lutando, aqueles que avidamente tomaram de você não estão em lugar algum. Esse desequilíbrio drena seu bem-estar emocional e espiritual. Não é egoísmo reconhecer isso, é sabedoria. Você não pode dar infinitamente de um recipiente vazio. Até Jesus, em seu amor sem limites, se afastava das multidões para descansar e orar. Se ele precisava de momentos de renovação, você também precisa. A verdadeira bondade nunca deveria vir ao custo da sua própria paz. Se seus atos de bondade o deixam se sentindo usado em vez de realizado, algo está errado. A bondade é destinada a trazer alegria tanto para quem dá quanto para quem recebe. Mas quando as pessoas se aproveitam da sua generosidade, elas roubam essa alegria de você. Elas tratam sua bondade como uma expectativa, não como um presente. Quando você se sente desvalorizado, não é porque sua bondade está mal direcionada, é porque está sendo mal utilizada. Você precisa aprender a proteger seu coração daqueles que só tomam sem dar. As pessoas que realmente valorizam sua bondade não o esgotarão. Elas o apreciarão. Elas não verão sua generosidade como algo a que tem direito, mas como algo pelo qual são abençoadas. Quando você se sentir exausto, sobrecarregado ou tomado como garantido, é hora de dar um passo atrás. Pergunte a si mesmo: estou dando porque me sinto chamado a isso ou porque me sinto obrigado? Estou sendo guiado pelo amor ou pelo medo de desapontar os outros? A verdadeira bondade nunca deveria parecer um fardo. Ela deveria vir de um lugar de liberdade, não de pressão ou culpa. Estabelecer limites não o torna unkind, torna-o sábio. Isso permite que você dê a partir de um lugar de força, não de esgotamento. Garante que sua bondade permaneça uma bênção, não uma fonte de exaustão. Não há virtude em permitir que você seja esgotado por pessoas que não respeitam seu tempo, seu esforço ou seu coração. Até o amor de Deus, embora incondicional, requer aceitação. Se ele não força seu amor sobre aqueles que o rejeitam, por que você deveria se sentir obrigado a continuar dando para aqueles que não o apreciam? Proteja seu coração, preserve sua paz e escolha para onde sua bondade flui. Seja generoso, mas não ao ponto da sua própria destruição. Ame profundamente, mas não permita que você seja usado. Reconheça quando sua bondade está sendo tomada como garantida e tenha a força de dizer: chega. As pessoas certas nunca o farão se sentir esgotado e desvalorizado. Elas verão sua bondade pelo que ela realmente é, um reflexo do amor de Deus. E elas a valorizarão como sempre foi destinada a ser valorizada. A bondade é uma virtude, mas quando vem sem limites, pode se tornar um fardo pesado.
Se você se pega dizendo sim a todo pedido, todo favor, toda exigência, pode começar a se sentir sobrecarregado, exausto e até ressentido. A incapacidade de dizer não significa que você tem um coração bondoso, significa que você está carregando um peso que nunca foi destinado a suportar. Você não é chamado a ser tudo para todos. Quando você se estica demais, corre o risco de negligenciar as próprias responsabilidades e propósitos que Deus colocou diante de você. Dizer sim a tudo, muitas vezes, significa dizer não às suas próprias necessidades, ao seu próprio descanso e até ao seu próprio crescimento espiritual. Quando você sempre prioriza as demandas dos outros acima do seu bem-estar, você deixa pouco tempo para buscar Deus, nutrir sua fé ou cumprir seu próprio chamado. Até Jesus tirava um tempo longe das multidões para orar e estar a sós com o Pai. Se ele, em todo o seu poder divino, reconheceu a necessidade de se afastar, quanto mais você precisa? Há aqueles que se aproveitarão de uma pessoa que não consegue dizer não. Eles verão sua bondade como uma oportunidade de descarregar suas responsabilidades sobre você, sabendo que você não recusará. Essas pessoas não respeitarão seu tempo ou sua energia, elas só verão o que podem ganhar de você. Se você não estabelecer limites, você se verá sobrecarregado com tarefas e obrigações que nunca foram suas para carregar. Isso não é bondade, é negligência consigo mesmo. O verdadeiro amor e bondade não significam sacrificar-se pelo conforto dos outros. Não é unkind dizer não quando algo não é certo para você. Não é unkind reconhecer seus limites e proteger sua paz. Quando você aprende a dizer não com confiança, você abre espaço para as coisas que realmente importam. Você permite que se concentre no que Deus o chamou a fazer, em vez de ser puxado em todas as direções pelas expectativas dos outros. E é preciso coragem para fazer esse grande privilégio. É difícil, é horrível. Pessoas que genuinamente respeitam e se importam com você não ficarão ofendidas quando você disser não. Elas entenderão que seu tempo, energia e compromissos são valiosos. Elas não o farão sentir culpa por se estender demais, ou o farão sentir como se seu valor estivesse ligado à sua disposição de sempre dizer sim. Relacionamentos verdadeiros são construídos sobre entendimento mútuo e respeito, não sobre obrigação ou agradar às pessoas. Você não é chamado a ser um servo das demandas dos outros, você é chamado a servir a Deus. Se dizer sim a tudo está fazendo com que você negligencie seu propósito, então você deve aprender o poder do não. Não é uma rejeição, é uma redireção, é um ato de sabedoria, uma maneira de garantir que seu tempo, energia e bondade sejam gastos onde realmente importam. Não deixe o medo de desapontar os outros impedi-lo de cumprir o que Deus colocou em seu coração. Fique firme, estabeleça limites e caminhe com ousadia no caminho que Ele preparou para você. A bondade é um presente, um reflexo do amor de Deus em ação. Mas bondade não significa que você deve suportar desrespeito ou maus tratos. Muitas vezes, as pessoas confundem paciência com passividade, pensando que oferecer a outra face significa permitir que outros pisem em cima delas. Mas em nenhum lugar nas Escrituras, Deus o chama a ser um capacho. Ele o chama ao amor, mas também à sabedoria, dignidade e autorrespeito. Se você constantemente tolera ser tratado com dureza, ignorado, manipulado ou tratado como se fosse menos que digno, é hora de se perguntar por quê. Permitir que outros o maltratem sob o pretexto de bondade não é o que Deus deseja para você. Há uma diferença entre mostrar graça e permitir que as pessoas se aproveitem do seu coração gentil. A graça é dada livremente, mas não significa
que você deve aceitar desrespeito repetido. O próprio Jesus era bondoso, mas não era fraco. Ele se manteve firme contra aqueles que tentaram distorcer suas palavras, manipular sua bondade e tirar vantagem de sua paciência. Ele era manso, mas também forte. Você ensina às pessoas como tratá-lo pelo que você tolera. Se você aceita consistentemente o desrespeito, sem falar ou estabelecer limites, você envia a mensagem de que tal comportamento é aceitável. Isso não significa responder com raiva ou crueldade, mas sim permanecer em uma força tranquila, recusando permitir que o maltrato se torne um padrão em sua vida. A bondade nunca deve ser confundida com silêncio diante do erro. Alguns acreditam que suportar maus tratos é um ato de humildade, mas a verdadeira humildade não é sobre se diminuir, é sobre reconhecer seu valor aos olhos de Deus. Você é feito de maneira admirável e maravilhosa. Você é amado, valorizado e chamado a caminhar na confiança dessa verdade. Quando você aceita o desrespeito, você diminui a imagem de Deus dentro de você. Você não foi criado para ser maltratado. Você foi criado para ser uma luz no mundo, para refletir sua bondade e força. É importante lembrar que se afastar de relacionamentos tóxicos ou estabelecer limites não significa que você é unkind. Significa que você entende seu valor. Jesus não permanecia em lugares onde não era recebido. Ele disse a seus discípulos que, se uma cidade os rejeitasse, eles deveriam sacudir o pó dos pés e seguir em frente. Há sabedoria em saber quando se afastar de relacionamentos que são prejudiciais ao seu espírito. Se alguém em sua vida continuamente o desrespeita, desconsidera seus sentimentos ou o trata com menos que amor, essa pessoa não está honrando a pessoa que Deus fez você ser. O perdão é essencial, mas o perdão não significa que você deve permanecer em situações prejudiciais. Você pode perdoar e ainda assim escolher se distanciar daqueles que se recusam a tratá-lo com bondade e respeito. A segunda lição é o discernimento. Nem todo mundo merece sua bondade e isso é difícil de engolir. A gente cresce achando que todo mundo tem um lado bom, mas algumas pessoas só tomam. Comecei a prestar atenção nos padrões. Se alguém só me procura quando precisa de algo, eu não sou amigo, sou caixa eletrônico. Agora eu me pergunto, essa pessoa me levanta ou me puxa para baixo? Se é tudo unilateral, eu coloco um limite. Como com o João, ainda me importo com ele, mas não pulo toda vez que ele liga. Disse que estou aqui para emergências de verdade, não para cada capricho dele. Ele não gostou, mas eu durmo melhor à noite. No trabalho, parei de me oferecer para toda tarefa extra. Ainda ajudo, mas quando você permite o maltrato, você não está apenas se machucando, mas também permitindo que outros continuem em seus caminhos prejudiciais. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo e por eles é recusar aceitar isso por mais tempo. Isso não significa agir por amargura ou vingança, mas sim tomar uma decisão firme de honrar a si mesmo como filho de Deus. A bondade é poderosa, mas deve ser acompanhada de força. Ame os outros, mas ame-se o suficiente para saber quando é o bastante. Estabeleça limites, fique firme e não permita que o mundo defina como a bondade deve parecer. A verdadeira bondade inclui saber quando se afastar do desrespeito, confiando que Deus o chamou a viver em paz, não em luta constante. A bondade é um presente lindo, mas quando dada sem discernimento, pode deixá-lo esgotado, ferido e tomado como garantido. Deus nos chama a ser bondosos, mas também nos chama a ser sábios. Nem todos que entram em sua vida estão destinados a ficar. Nem todos que pedem seu tempo, energia ou amor são dignos disso. Quando você falha em discernir,
Quem realmente valoriza e respeita sua bondade, você corre o risco de se dedicar a pessoas que só tomam, nunca devolvendo. Discernimento é a capacidade de ver além da superfície, de reconhecer as verdadeiras intenções das pessoas. Alguns entram em sua vida com bons corações, mas outros vêm com motivos ocultos: egoísmo, inveja, manipulação ou um simples desrespeito pelo seu bem-estar. Quando você negligencia o discernimento, você se abre a relacionamentos que esgotam seu espírito em vez de elevá-lo. O próprio Jesus era bondoso, mas não era ingênuo. Ele amava livremente, mas não se entregava a todos. A bondade é uma daquelas coisas que todos nós somos ensinados a valorizar crescendo no Brasil. É a regra de ouro. Trate os outros como você quer ser tratado. Eu costumava pensar que isso significava dizer sim a todos, ser o cara que está sempre lá, não importa o quê. Eu me desdobrava por amigos, família, até estranhos, emprestando dinheiro que não tinha, ficando acordado até tarde para ouvir alguém desabafar ou assumindo o trabalho extra quando outros falhavam. No começo, parecia bom, como se eu estivesse vivendo um chamado maior, mas com o tempo, comecei a notar um padrão. Quanto mais eu dava, menos eu recebia de volta. As pessoas não apenas apreciavam, elas esperavam. E quando eu não conseguia acompanhar, me faziam sentir culpado, como se eu as tivesse decepcionado por não ser o super-herói delas. Foi aí que caiu a ficha. Bondade sem limites não é nobre. É um caminho direto para o esgotamento. Olhando para trás, vejo como isso se desenrolou na minha vida. Tinha esse amigo, vamos chamá-lo de João. João sempre tinha uma crise. Carro quebrado? Eu o levava para todo lado. Faltando dinheiro para o aluguel? Eu cobria para ele. Achava que estava sendo um cara legal, mas João nunca perguntou como eu estava. Na primeira vez que disse não para ajudá-lo, ele surtou. Me chamou de egoísta. Doeu, mas me acordou. Eu estava despejando minha energia num buraco negro, achando que isso me tornava melhor de alguma forma. A mesma coisa acontecia no trabalho. Eu pegava projetos extras para ajudar o time, só para ver os outros relaxarem enquanto eu me afogava no estresse. Eu não era santo, era capacho. E o pior, eu me sentia vazio, não realizado. Não é para isso que serve a bondade. O que aprendi é que bondade de verdade não é estar sempre disponível. É dar a partir de um lugar de força, não de obrigação. No Brasil, a gente ama essa ideia de ser caloroso, de coração grande, mas esquecemos que até os caras mais generosos tinham limites. Eles não deixavam os outros pisarem neles só para provar que eram legais. Penso muito em Jesus nisso também. Sem querer ficar muito religioso, mas o cara sabia dizer não. Ele curava as pessoas, as alimentava, as amava. Mas quando a multidão ficava demais, ele saía para recarregar. Se o Filho de Deus precisava de um tempo, por que eu estava agindo como se tivesse que estar ligado 24/7? Essa é a primeira lição que estou aplicando. Tá tudo bem dar um passo atrás, dizer não me faz um babaca, me faz humano. Não deixo isso atrapalhar meus próprios objetivos. É sobre equilíbrio, não sobre ser um trouxa. A maior lição, porém, é a bondade comigo mesmo. No Brasil, a gente tem essa coisa de se doar para os outros, de ser o ombro amigo. Mas percebi que não posso dar de uma xícara vazia. Se eu estiver acabado, não sobra nada para ninguém. Então, estou reservando tempo para mim, seja indo para a academia, tomando uma cerveja gelada ou dizendo não para planos que não me animam. Não é egoísmo, é sobrevivência. Parei de me sentir culpado por me colocar em primeiro lugar às vezes, porque quando eu estou bem, minha bondade realmente significa algo, não é forçada, é real. Aplicando isso na vida,
Cansei de ser o cara que diz sim para tudo. Estou escolhendo minhas batalhas, decidindo quem merece minha energia e protegendo minha paz como se fosse ouro. A bondade ainda é uma grande parte de mim. Sempre vou dar uma mão quando sentir que é certo. Mas não estou aqui para resolver os problemas de todo mundo. Aprendi a identificar os aproveitadores, estabelecer limites e recarregar quando preciso. Isso me libertou para focar no que importa: meus objetivos, minha gente, minha sanidade. Se eu tivesse continuado do jeito antigo, estaria acabado agora. Em vez disso, estou mais forte, mais feliz e ainda bondoso, só que mais esperto. Ei, se isso te tocou, dá um like aí e compartilha com alguém que precisa ouvir. Não esquece de se inscrever. Vou trazer mais papo reto assim toda semana. Deixa um comentário abaixo. Qual limite você vai estabelecer hoje? Vamos manter a conversa rolando. Te vejo no próximo.